estamos tratando é as grandes conquistas pela fé. Hoje eu quero falar sobre Josué, a conquista pela coragem. E o texto base nosso é o texto de Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé. E por que esses homens tiveram fé e o que eles conquistaram? Olha, pela fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram um cumprimento das promessas e fecharam bocas de leões. Então, nessa série nós já ouvimos Abraão sobre obediência, e quando nós falamos sobre obediência incondicional é Abraão, né? Falamos sobre Isaac, que é a conquista pela persistência, e hoje eu quero falar sobre Josué, conquista pela coragem. E aqui tem um texto de transição. Quando nós olhamos essa história, nós vemos transições, mudanças geográficas e também mudanças de autoridade espiritual. E esse texto aqui é exatamente isso. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Impõe as mãos sobre ele e faça-o apresentar-se ao sacerdócio Eleazar e toda a comunidade, e o comissione na presença de todos. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aqui tem um princípio de transferência, de autoridade que nós precisamos resgatar na igreja. Que o único caminho e meio para se transferir a autoridade espiritual é sobre imposição de mãos. Transfira parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e apresentou o sacerdote Eleazar, e toda a comunidade impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra lida essa noite. E nós temos visto, o Senhor tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Esse texto que nós conhecemos e que retrata uma passagem de um mar, um braço de rio, de uma autoridade humana para outra, ajuda-nos a entender como devemos fazer também as nossas passagens, porque a vida é uma grande passagem. As nossas mudanças, as nossas transições, segundo a sua direção, assim como fizeste com Moisés, assim como fizeste com Josué, depois com Juízes, depois com os profetas, até que a palavra se revelou a nós pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Toma a tua palavra, ó Pai, que nós possamos tomar a tua palavra como regra de fé, como nosso guia, o nosso princípio, e através dela nós queremos aprender essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Josué 24:31 que Israel serviu o Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobrevieram com Josué, porque eles haviam feito tudo o que o Senhor fizera através de Israel. Então, um período da vida de Josué, que aquele homem diante daquela nação, diz que o povo obedecia, diz que fizeram tudo, né? Aristóteles diz o seguinte, que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Esse texto aqui, ele é um texto de transição. Moisés morre, o seu auxiliar direto é escolhido, Josué. E aí nós podemos ver assim, na vida de Josué, Josué significa Deus é a salvação, Javé é a salvação, ou Jeová é o meu auxílio. E quando nós vamos olhar a vida desse homem, diante daquilo que ele viveu junto com Moisés, nós vamos ver na vida de Josué atitudes práticas
que demonstra na vida de uma pessoa a quem Deus quer usar e quem Deus coloca as coisas grandes. Josué, ele tinha uma consciência espiritual de uma realidade material. Porque quando nós vamos vendo as atitudes práticas na vida de Josué, ele não enxergava aquilo como um cotidiano normal, ele enxergava aquilo como algo espiritual, coisas que outras pessoas não enxergavam. É tanto que, quando Moisés escolhe príncipes para ir visitar a terra de Canaã, os dois homens que olharam de forma diferente foi Josué e Calebe. E os dois daquela geração que atravessa o deserto são os únicos que entram na terra prometida. As atitudes práticas que encontramos na vida de Josué, que leva a ele se posicionar com coragem diante dos desafios, porque tem outro detalhe também, você vê que a coragem é um negócio que você precisa ter. Diante de tudo aquilo que Josué viveu com Moisés, quando ele assume a posição que ele vai entrar na terra, a palavra que mais Josué ouve de Deus é coragem, 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 bom ânimo, coragem, bom ânimo, coragem, bom ânimo. Atitude que você vai qualificar alguém que enxerga a vida de forma diferente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo na sua vida é espiritual. Não tente ficar enxergando a sua vida como algo do cotidiano. Não faça isso. Isso é o resultado da derrota de muito crente viver na derrota. Vive diante de Deus. Vem num culto como esse, nós participamos de um louvor extraordinário como esse aqui, mas nós saímos daqui e nós começamos a enxergar a vida como se fosse tudo natural, tudo fosse o acaso, e não existe um poder maior que está por trás de tudo. Você está vendo isso que está acontecendo lá em Israel agora? Isso aí é uma batalha espiritual. Isso aí é uma batalha espiritual. Crianças sendo decapitadas, pessoas enfermas sendo assassinadas, queimadas, e uma desumanidade. Irmão, isso é uma coisa infernal. Isso não é humano. Isso não é uma coisa, isso é uma coisa demoníaca, maligna, de tentar destruir aquilo que Deus fez perfeito. Então, a atitude aqui que nós vamos vendo na vida de Josué é assim, né? É obediência. É interessante porque o texto diz assim que Josué, ele fazia tudo quanto Moisés lhe ordenara. Você conhece alguém que enxerga às vezes a vida de forma diferente através da obediência? Quando você olha os líderes dessa igreja aqui, olhando à vista humana, são homens comuns. Mas são pessoas que são revestidas de uma autoridade espiritual dada por Deus. E se você não conseguir enxergar dessa forma, você não vai ser abençoado nesses termos. Ah, é um homem comum. Você é uma pessoa comum. Ah, o ministro Reginaldo? Ah, o Reginaldo. É como Jesus, né? Diz que Jesus estava na Galiléia, como que eles conheciam Jesus? Filho de José, o carpinteiro. Quando chegou na terra dele, o que aconteceu? Diz que ele queria realizar milagres extraordinários. Mas ali não foi possível. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam enxergar a autoridade que estava em cima de Jesus. Essa jornada de Josué, ela é acompanhada de obediência incondicional. Quando Deus nos chama para segui-lo, nós não podemos seguir a Deus com condicionais. Você sabe, nós vivemos numa época, irmãos, é o seguinte, que a fé é relacionamento. A fé é relacionamento com a coisa viva. Você não é conhecer sobre a coisa viva, é o relacionamento com a coisa viva. Você já viu aquelas pessoas assim, se Deus fizer isso para mim, eu vou fazer isso. Se Deus fizer isso, eu vou fazer isso. E aquelas pessoas que às vezes vêm na igreja, né, colocando Deus na parede. É a última vez que eu entro na igreja. Se Deus não falar comigo hoje, esquece. Quem é você, criatura? Quem é você? Você imaginou um negócio desse? É a última vez que eu vou na igreja. Se Deus não falar comigo, esquece. Olha, irmão. Então a atitude de servo me mostra que alguém reconhece e obedece à autoridade espiritual que enxerga de forma diferente a vida. Diz assim que Deuteronômio capítulo 34, Josué, filho de Num, presta bem atenção nisso aqui, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. E sabe o que eu aprendo aqui? É que existe algo especial de Deus para a sua vida e para a minha vida.
dependendo da maneira como você enxerga a sua vida e você se coloca diante daquilo que Deus coloca com você, se relaciona, ou você vai ter a aprovação das pessoas, ou você vai ter rejeição. Porque quando as pessoas olhar para você, vai ver algo a mais, não vai ver um homem comum, não vai ver uma mulher comum. E na vida de Josué nós vemos isso, porque Deuteronômio capítulo 34, 9, assim: os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Josué, soldado do Senhor, sucessor de Moisés, viveu 110 anos, morreu em sua própria casa de morte natural. Homem escolhido por Deus, espiritual, ungido, comissionado, líder, revestido de autoridade humana e espiritual diante do povo. Como que eu posso ter uma vida de conquista como a vida de Josué? Bom, eu poderia aqui relatar duas maneiras. A vida de Josué andando com a autoridade espiritual Moisés, como que era essa relação, dele ter o conhecimento e entendimento que ele tinha alguém acima dele, que Deus colocou uma autoridade sobre ele. E nós vamos ver isso na Bíblia, diz que Josué, certa feita, ele foi sair para a batalha. Moisés subiu no cume e estendia sua mão diante da batalha. Só que a batalha demorou muito tempo. E Moisés, já cansado, disse que os braços de Moisés, ele começou a cansar e descer. Diz que conforme os braços de Moisés descia, Ameleque prevalecia na batalha. E conforme as mãos de Moisés levantava, Josué prevalecia. O que fizeram? Colocaram uma grande pedra, sentaram Moisés naquela pedra, chegou um homem de um lado e do outro e falou assim: levanta a mão desse homem aí, porque essa mão tem que estar estendida sobre as nossas vidas. Irmão, isso não é brincadeira não, amigo. Tem muita gente enganada aí sobre esse aspecto de autoridade espiritual na igreja. Você está desavisado. E tem muita gente que não tem sido abençoado nas igrejas porque olham líderes espirituais como homens comuns. Eu só estou aqui porque eu tenho uma mão de homens chamados por Deus, cheios do Espírito Santo, que comissionou, oram, eu estou debaixo de autoridade. Eu não estou debaixo da minha autoridade aqui. Existe uma autoridade maior de homens que estão acima de mim, e esses homens são revestidos de uma autoridade. É assim. Então, é assim, uma coisa que eu quero falar para você aqui, eu coloquei alguns princípios muito importantes da vida de Josué para a gente aplicar na nossa própria vida. Primeiro, o seguinte: nunca perca o coração de filho. Referência de identidade. O espírito de orfandade gera rebeldia, paternidade gera força. Se você não pode dizer que é filho de um bom pai na terra, saiba que você tem um bom pai no céu. Essa consciência de que você tem um Deus e que você é filho dele, vai fazer com que você se coloque diante da vida de forma diferente, diante do inimigo, diante dos ataques, diante das situações. Sabe que eu chamo de convicções inabaláveis. Você tem que saber disso. Josué sabia disso. Josué sabia que existia uma autoridade maior naquelas circunstâncias. Quando Josué vai visitar a terra com Caleb, sabe qual que é a palavra de Josué? O Senhor pelejará por nós. O Senhor vai dar essa terra para nós. O Senhor vai fazer isso. Era o Senhor. Ele tinha consciência de uma realidade espiritual fora do campo terreno. E você precisa ter essa consciência que existe um Pai. Como é que começa a oração do Pai Nosso, queridos? Pai, que estás... Quando a coisa não estiver boa no andar de baixo, é lá em cima que resolve. Lembre-se que você tem um Pai que está no céu. Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos em missão é de reconhecimento, é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará. Então você tem que ter essa consciência, que você tem um Pai, um Deus todo-poderoso, que te ama, e quando o inimigo chegar para você tentar desistir dos seus projetos, dos seus sonhos,
sonhos, da sua jornada, da sua caminhada, você saiba que você tem um Pai que está no céu. Você não está sozinho. Você não é órfão, irmão. Você tem uma paternidade. Jesus é o nosso irmão mais velho. Segunda coisa que você precisa viver na sua vida, olhando na vida de Josué, sabe o que é? Viva com testemunho de integridade. Josué, filho de Num, que seguiu o Senhor com integridade de coração. Nós vivemos num tempo de crise de integridade. Crise de integridade, sem precedentes. Você tem que estar preparado espiritualmente para as batalhas. Tem que estar preparado. Está preparado para a volta de Jesus agora? Está preparado para a volta de Jesus agora, irmão? Porque Jesus está voltando. Você não vê que eu tenho insistido aqui, você não é batizado, se batize, faça a sua profissão de fé. Confesse Jesus como seu Salvador, confesse Jesus como seu Salvador. Jesus está voltando, irmão. Guerras, rumores de guerras, peste, fome, terremotos. Parece que nós esquecemos que passou uma pandemia que ceifou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Parece que foi há 30 anos atrás isso, todo mundo esqueceu. Todo mundo que está aqui nessa sala hoje, nesse templo hoje, você está na sua segunda chance. Viva com integridade, viva preparado. A Bíblia diz que a qualquer momento a trombeta soará. Nós que estamos vivos teremos o nosso corpo transformado. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós nos encontraremos nas nuvens para a glória do Senhor em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala que há uma geração do milagre, que nem todos morreremos. Jesus está às portas. Sabe qual que foi a ordem de Josué antes de entrar na conquista, antes de entrar na batalha? Santifiquem-se, pois que amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente leva a vida de qualquer jeito, no mais ou menos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho, e na hora que a coisa aperta a gente corre para o Senhor. Na hora que a coisa arrocha, a gente, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Ai meu Deus, eu preciso me apegar a Deus. Ai meu Deus, eu preciso... Não é assim que a gente faz? Não, irmãos. Não. Santifique-se. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifique-se. Esteja preparado. Tira da sua vida aquilo que está errado. Limpa esse negócio. Uma limpeza. E aí o que você precisa fazer? Nunca perca o espírito de temor. Se você quiser andar em santificação, você não pode perder esse espírito de temor. Sabe qual que é o espírito de temor? É aquela consciência de que Deus está. Porque tem muita gente que perdeu a consciência de que Deus está. Sabe quando você está na sala assim, pastora Márcia, e você está meio distraída, e tem uma pessoa na sala e você não percebe? Aí quando você vê, você está aí? Tem gente que é assim com Deus. Você está aí, Deus? Deus está, irmão. Deus está em todo tempo, Deus está em todo lugar. Deus, Ele está lá no seu consultório, Robson. Você e a Daniela lá, quando você atende aquelas pessoas. Deus está naquele lugar. Deus está lá na sua sala. Marlene, Deus está lá dentro daquela empresa, quando você está lá com o Márcio. Deus está dentro do avião, quando o Márcio tem que ir de um canto para o outro. Deus está, irmão. E se nós vivermos com essa consciência que esse Deus está presente, nós vamos viver com esse temor. Sabe o que eu gosto de falar que é temor? Eu aprendi com o pastor Jorge Linhares, uma vez ele pregando. Temor é medo misturado com respeito, vira temor. Medo, porque eu sei quem Deus é. Todas as vezes que houve uma manifestação divina diante de alguém, a primeira palavra que sai da boca de Deus é: não tenha medo. Porque Deus é um alubramento, Deus é tudo, Deus ele chega chegando. Quando Deus chega, tudo sai fora do lugar. Ou se você preferir, tudo volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Porque as estruturas são abaladas, a nossa vida é abalada. Quando Deus aparece para Isaías, ele é a primeira coisa: ai de mim. Com Moisés, não chega para cá, porque esse lugar é santo, ele vira o rosto. Nunca perca o espírito. Estando Josué já perto, olhou para cima, viu um homem em pé.
Empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não perca o temor, não. Porque quando a gente perde o temor, nós começamos a brincar com coisas perigosas. Nós começamos a nos acostumar com coisas que não vai nos drenando espiritualmente, vai nos drenando fisicamente, vai nos drenando emocionalmente. Porque o pecado tem esse poder de drenar a nossa vida. E sabe o que acontece quando você começa a brincar com coisas que você não pode brincar? Um dos versículos mais tristes que existe na palavra de Deus, eu vou falar para você hoje à noite. Não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. Frequentava lugar onde não era para frequentar, saía com pessoas que não eram para sair, tocava em coisas que não eram para tocar. Sansão ele era nazireu, ele era separado, ele era sacerdote, ungido, separado. Nazireu é aquele que é separado. Você é separado, irmão, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como Sansão, você não pode tocar em coisas mortas, coisas podres. E um dia, diz assim, que ele clamou a Deus, e olha o texto: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor... Não existe nada mais triste na vida de um homem que uma vida seca, que uma vida sem a presença de Deus, com a vida sem a graça de Deus, com a vida sem a unção de Deus. Você sobe aqui, é só palavra, é só falácia, é só isso, mas não tem unção, não tem graça, não tem nada. A conquista de Jericó era espiritual, as suas conquistas são conquistas espirituais. Então, meios humanos não resolvem. Seja encontrado obediente. Josué capítulo 11, verso 15, tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada que o Senhor tinha ordenado. Então faça tudo. Faça, obedeça. Qual foi a palavra que Samuel falou para Saul? Não fez tudo que o profeta falou. O profeta falou assim: ó, você vai entrar na terra, ó, para você ver como que é, né? Nem tudo que dá certo está certo. Ó, presta atenção, hein? Eu aprendi essa frase aqui com Véia Guiar. Nem tudo que dá certo está certo. Você vai entrar na terra e você vai fazer o seguinte: você não vai pegar nada dessa terra porque é condenado ao Senhor. Quando Samuel, o profeta, chegou diante de Saul, falou assim: você fez o que o Senhor mandou? Fiz. E aí o que aconteceu no texto? Diz lá o texto que houve um balido das ovelhas no meio do mato. E o profeta perguntou para Saul: que balido é esse? Que barulho é esse? O que Saul respondeu? Olha só para você ver, olha que motivação boa. Separamos os melhores da terra para oferecer em sacrifício ao Senhor. Ó, E o que Samuel falou? Mas a ordem não era essa. Por que você desobedeceu à voz de Deus? O que Samuel fala para Saul? Obedecer é melhor do que obediência. Então, eu quero que você entenda hoje à noite, em nome de Jesus. O diabo, ele quer lançar sobre você dúvida e medo. Dúvida em quem você é, para que você nasceu e o que Deus tem preparado para você. Ele quer cegar você espiritualmente. E através, o que ele vai fazer? Na dúvida e no medo, ele vai drenar o quê? A sua coragem.
E você, diante das circunstâncias, você não vai se levantar, porque coisas vão impedir você fazer isso. Então, a outra coisa aqui é isso, é derrote o espírito de medo. Medo. Medo, a dúvida, o pecado. Quando nós não andamos segundo a vontade do Senhor, isso traz para a gente medo e dúvida. Já teve aquele sentimento assim? Acontece alguma coisa para você e você chega... Primeira coisa que passa na sua cabeça é assim: ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Esse aí é um sentimento que nós não temos aquele sentimento concreto de paternidade, né? A primeira coisa que o diabo tentou lançar no coração de Jesus foi: você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus mesmo? Se você é filho de Deus, o que Jesus responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que sai da boca de Deus a respeito de Jesus? Esse é o meu filho amado, a quem tenho prazer. Eu sou filho de Deus e eu não preciso provar nada para você. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes, corajosos. É assim que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Coragem é a resistência do medo, domínio do medo e não a ausência de medo. Gente, o medo é assim, ó. Existe um medo que é bom. Porque se nós não tivéssemos medo, estava todo mundo morto aqui. Eu ia dirigir a 200 por hora. Eu ia... É o medo que nos impede de fazer loucura. Não é assim? Eu tenho medo de cachorro. O único cachorro que eu não tenho medo é a cachorra que eu tenho lá em casa, a Nick. Gorducha grande, não late nada, só fica deitada e comendo. Aquela cachorra. Tenho medo. Mas assim, quando eu ando na rua e olho um cachorro de longe, o que eu faço? Eu já dou a volta no quarteirão, porque eu tenho medo de cachorro. Fui lá na casa do Reginaldo, tem um cachorro lá desse tamanho assim, ó. Tenho o maior medo de brincar com o cachorro, e de repente o cachorro dá um uau assim em mim, né? Uma mordida. Dá uma, assim, meu Deus do céu, tem misericórdia, tenho medo. Então o medo nos protege. Agora tem um medo que é o diabo que coloca no seu coração. O que é o medo? É um medo que você administra dentro de você. E o medo, ele torna as coisas que não são tão grandes assim maiores. Porque é um medo desproporcional para mais, é aquele medo que te paralisa. A pessoa teve um relacionamento, passou por um processo de separação, pronto, ela nunca mais se relaciona com ninguém, porque o medo vai impedir. Toda vez que ela for para um relacionamento, ela fala assim: medo. Começou uma empresa, não deu certo, lá deu errado, faliu, vou começar um outro negócio. Aí o medo fala assim: pode dar errado de novo. Tentou fazer alguma coisa, não deu certo, vai tentar, vai dar errado de novo. Fez um concurso, foi reprovado, não passou. Toda vez que senta naquela cadeira, o medo toma conta, nunca mais passa. Nem senta, nem se inscreve, fica arrumando desculpa. Fulano, você não vai tentar de novo? Então, estou pensando em uma outra carreira aí. O medo de sentar na cadeira e ser reprovado de novo. Não tenha medo. Deus é especialista em escrever histórias novas. Deus, ele é especialista em reconstrução. Deus é especialista em abrir novos caminhos, novos projetos, coisas novas para a sua vida. Não tenha medo. Se você é filho de Deus, você está no centro da vontade de Deus, e se você anda em integridade, meu irmão, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Lance fora todo o medo. Coragem, bom ânimo. Outra coisa importante, tenha posicionamento claro da sua fé. Olha o que Josué fala para essas pessoas aqui. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
nós não podemos negociar a nossa fé. Não importa onde você está. Se é na faculdade, viu, Estela? Lá na faculdade você não pode negociar a sua fé. Você tem que estar com aquela galera, tudo junto lá, mas você tem que falar, não, eu sou cristã, sou isso, eu sou aquilo, eu não negocio minha fé. Vocês querem viajar aí no negócio? Pode viajar, eu não viajo, o negócio aqui é o Espírito Santo. Não pode negociar a fé. E você que é empresário, irmão, pelo amor de Deus, não negocia sua fé. Não entre em negócio errado, não entre em negócio mequetrefe, não entre em negócio de corrupção, não entra nessas coisas. Porque o diabo, ele dá com a mão, ele tira com a outra. O diabo encapa, mas também ele desencapa. A Bíblia fala muito clara, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Isso é uma lei universal, que vale para qualquer pessoa na face dessa terra. Seja ela conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus. O tipo de casamento que você tem hoje é resultado da sua semeadura. O casamento, irmãos, eu sou resultado das escolhas que eu fiz. Então, eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Tenha posicionamento claros da sua fé. Indecisões geram fraqueza. A força vem das convicções. A Bíblia diz, aliás, Jesus fala que nós não temos que ser como a onda do mar. Um dia está nadando no poder, o outro dia está lá se acabando no pecado. Um dia está na unção e na graça, outro dia está assim se escondendo na nuvem do poder de Deus. Não tem uma música que fala essa? No santo do santo, no esplendor da glória, a nuvem vou me esconder. Como que é, Davi? Hã? No santo do santo, um dia você está, no santo do santo a fumaça te esconde. No outro dia você está se acabando no pecado. Primeira proposta, primeiro encontro, primeira saída, para. Primeiro negócio errado, confia em Deus. Confia, irmão. Então, a força vem das convicções, não seja como a onda do mar. Quando você tem essas decisões, quando você vence o medo, e você sabe que o medo, às vezes, ele vem do nosso passado. Você faliu, você errou, você se afastou de Deus, você tomou decisões erradas, equivocadas. Vou falar uma frase para você que eu falei no meu devocional hoje de manhã. Aceite aquilo que você não pode mudar. E pare de fazer o jogo da culpa, porque isso é do diabo. Fazer o jogo da culpa é tão velho quanto Adão e Eva. Fazer o jogo da culpa é você transferir para você uma culpa desproporcional para mais, que Deus já te perdoou. E eu vou falar uma coisa para você, você não tem o direito de ficar condenando aquilo a quem Deus perdoou. A Bíblia diz assim, que tem uma coisa, irmão, que só Deus tem, que é o mar do esquecimento. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Você fica lembrando, você fica trazendo à tona, você fica relembrando, você fica remoendo, e você fica vivendo esse passado. Ninguém consegue viver em dois lugares ao mesmo tempo. O medo, a indecisão, então, aceite aquilo que você não pode mudar. O que aconteceu, aconteceu. Os erros do passado, as decisões do passado. E agora, então, pastor, é daqui para frente. Pare de fazer o jogo da culpa. E o que você tem que fazer? É daqui para frente. Eu usei uma frase hoje de manhã que ela me veio na cabeça quando eu estava pregando domingo às 10 horas sobre convicções inabaláveis, ou certezas inabaláveis. Faça a maravilhosa descoberta de quem você é. Faça a maravilhosa descoberta, porque quando você faz isso, olha o que diz o texto. Deus falou a Josué: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca abandonarei. Irmão, que palavra é essa? Como que a gente não vai se levantar com uma palavra dessa no coração? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. De novo,
tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem pela direita e nem pela esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso novamente, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A escolha é sua. A escolha é sua. Nos seus últimos dias, antes da sua morte, dirigiu essas palavras de despedida a Israel. E Josué desafiou o povo a continuar leal ao Senhor. Então, diz assim que Josué chegou diante do povo e disse o seguinte, olha que interessante. Então disse ele a todo o povo, vocês estão vendo essa pedra aqui? Colocou uma pedra. Ela será testemunha contra vós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor se disse. Será uma testemunha também contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que depois da morte de Josué, algo muito triste. Olha a importância de você que está aqui, você entender que as decisões que você toma hoje vai fazer diferença na sua geração. O texto é triste. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e os milagres realizados pelas tuas mãos. Já imaginou isso? Está aqui o Marcelo e a Renata. Marcelo e Renata estão aqui junto com o Enzo. Aí é mais ou menos assim, ó. Marcelo e Renata viu os milagres, viu o mar abrir, viu muita coisa acontecer. Só que o Enzo não viu. Só que o Enzo, ele vive da experiência espiritual do Renato e da esposa, certo? Aí, olha só para você ver. Marcelo e Renato. Aí o Enzo casa. E o que o Enzo faz? Se afasta de Deus. O Enzo ouviu os milagres que o pai e a mãe contou. Mas como o Enzo se afastou de Deus, os filhos do Enzo, eles não conhecem o Deus e não conhecem os milagres realizados por ele. Foi isso que aconteceu com Josué. Josué, além de tudo, ele deixa um legado. Quando nós andamos na presença do Senhor, não se engane, os nossos filhos estão nos vendo, nos acompanhando. Eles estão recebendo de nós um legado. Então, pai serve a Deus, filho serve a Deus. Já imaginou? Seu neto vai servir no centro de Macumba. Ó, que interessante. Já imaginou? Reginaldo e Dani servem a Deus. Estila serve a Deus. Neto do Reginaldo, centro de Macumba. Já imaginou um negócio desse? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos das tuas mãos. Por isso adoraram outros deuses. Eu quero desafiar você hoje à noite, baseado na vida de Josué. As conquistas de Josué sobre os inimigos de Israel podem ser vistas como um modelo de batalhas que enfrentamos contra 3 forças básicas do mal. Quais são as 3 forças básicas do mal? O mundo, a carne e o diabo. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. A vitória de Josué, ela foi obtida pela fé, assim como a nossa que nós somos cristãos. Né? Agora tem um detalhe. Nós precisamos tomar cuidado para que os frutos das nossas conquistas não sejam perdidas rapidamente.
porque os frutos das conquistas de Josué foram perdidos rapidamente pelos seus sucessores, né? Que se renderam desonrosamente aos inimigos, né? E às vezes acontece isso com a gente. O descanso só chega para aqueles que perseveram aquilo que ganharam. Então, ontem eu estava numa reunião com Davi e o Lucas, e a gente estava numa reunião muito legal ali, falando sobre conquistas e sobre aquilo que nós avançamos. E eu disse uma coisa muito interessante. Eu falei o seguinte: falei, gente, nós precisamos tomar cuidado para a gente não perder aquilo que a gente já conquistou. E como que nós podemos perder aquilo que nós já conquistamos? Abrindo brecha, estabelecendo, violando princípios, dando espaço pelo medo na nossa vida, abrindo brecha para o inimigo, não vivendo uma vida de santificação. Pastor, como que eu posso viver uma vida assim, de consagração? É muito simples. Quando você estiver diante de uma situação, você pensa, aquilo vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus? Aí você se consagra. E quanto mais você se consagra, a presença do Espírito Santo desce sobre você. Porque a santificação e a purificação do coração é a obra do Espírito Santo. A consagração é uma atitude minha, de uma consciência que existe um Deus soberano e que Ele está presente. E se Ele está presente, eu tenho que me consagrar. Porque eu sou filho dEle. Sabe o que a Bíblia diz lá em Levíticos? Sede santo, porque o Senhor, o teu Deus, é santo. Sabe o que diz em 1 de Pedro? Sede santos, porque aquele que vos chama é santo. Sabe o que Hebreus diz? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, irmãos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você precisa entender que as suas conquistas são conquistas espirituais. E que quando eu estou caminhando em direção a essas conquistas, que eu abro mão de princípios da palavra do Senhor, eu estou negociando, eu estou deixando de confiar nele. Eu estou deixando de confiar na palavra dele, eu estou deixando de obedecer a palavra dele. O que diz o texto aqui que nós lemos? Cuide de você guardar tudo que foi escrito nessas palavras, na lei. Não te desvie nem para a direita nem pela esquerda. Guarde os mandamentos. Porque aí o Senhor vai prosperar. Eu quero que você me mostre uma pessoa nessa terra que teve uma vida temente a Deus, obedeceu a Deus e terminou mal. Eu não conheço. De entrega, e terminou mal, não. Terminou para a glória dele. Semana retrasada, eu fui no velório do ministro Amauri. Meu, que coisa linda aquilo. Que coisa extraordinária. Eu quero morrer daquele jeito, mano. Meu velório, eu quero ouvir aquilo que aqueles caras falavam ali. O cara chegava lá, eu estou aqui por causa do Amauri. Aconteceu isso assim, ele que me ganhou para Jesus, ó. Eu estou aqui hoje porque esse cara que está aqui, ó, ele não está aqui, ele está na glória, ele me ganhou para Jesus. O outro chegava, ele que me trouxe para o ministério. Ele chegava, o outro, ele fez isso aqui. Aí o pastor Marco Antônio, vamos ficar de pé. O pastor Marco Antônio fez uma coisa muito legal, que eu vou começar a fazer no meu velório, no velório das pessoas. E eu quero que vocês façam no meu velório. Pastora Márcia, quando eu morrer, vocês podem fazer no meu velório. Mas se a ficha de alguém que for chamada antes, eu faço lá no seu Roberto. Porque você sabe, né? Ninguém sabe, né? Que hora que a ficha chega, ó. Falta 6 segundos para acabar o culto aqui. Nossa, meu, colocaram um relógio aqui do tamanho do... Aí o pastor Marco Antônio chegou, Enzo, ele falou assim, eu vou falar uma frase aqui e você completa.
Com a maioria eu aprendi que? Aí um falava assim, eu aprendi amor. O outro, eu aprendi perseverança. Eu aprendi não negociar princípios. Eu aprendi que Deus nos ama. Eu aprendi que servir a Deus, o retorno é certo. E tal. E ali foi saindo frases. Eu falei assim, que coisa linda. Que coisa linda. Então, eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Servir a Deus não é em vão. Mas servir a Deus em integridade. Conhecendo a sua paternidade. Andando em santificação. Não negociando princípios e valores e servindo a Ele. Confia. Todos nós aqui estamos diante de conquistas espirituais. Não se engane, Marco, você está diante de conquistas espirituais. Você está diante de conquistas espirituais. Todos nós aqui estamos diante de conquistas espirituais. Que a nossa atitude, a forma como a gente vai enxergar aquilo, a forma como que nós vamos tomar as nossas decisões, vai fazer a diferença na nossa vida. Não só na nossa vida, Carlos, na vida dos seus filhos, na vida das suas filhas. Antônio Carlos, na vida do Luquinhas. Marlene, na vida da Dani, na vida da Letícia, né? Da Mariana, na vida da Mariana. Pastora Márcia, na vida do Zé Renato e na vida dos netos. Vai fazer diferença. Porque eu não quero que alguém chegue no meu neto lá no futuro e fale assim, você não sabe. O avô desse garoto aqui, cara, foi um grande pastor. E ele tá largado pela vida. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Não quero isso. Eu quero que você feche os seus olhos hoje à noite. Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, de decisões que você precisa tomar na sua vida. Dá um sinal com a sua mão, quero orar com você. Amém, 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 amém. Convicções inabaláveis. Quando eu estava estudando essa palavra, eu tive convicções no meu coração. E se você sabe com clareza no seu coração as decisões que você tem que tomar hoje, se você levantou a sua mão, Senhor, o Senhor me falou isso, e eu quero sair daqui com força e coragem para tomar as decisões que eu preciso tomar, para fazer aquilo que eu preciso fazer. Não importa. Saia do seu lugar, vem aqui no altar, eu quero orar com você, porque como diz a pastora Márcia, eu já estou aqui no altar. Eu saí de casa hoje, quando eu estava vindo para cá, e eu vinha orando, eu falei, Deus, fala comigo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Coragem, força. Não negocie aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Tenha senso de paternidade. A solução do seu problema não está no andar de baixo, está no andar de cima. É em cima. É o Pai Nosso. Pai querido e amado, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos ensina a fazer as passagens da nossa vida, as nossas travessias. E a nossa vida, ó Pai, é uma grande travessia. E aqui nesse altar existem homens e mulheres que estão passando por processos de transições. Alguns debaixo de lutas emocionais e espirituais, outros lutas financeiras, ó Pai, mas nós queremos nessa noite nos render à autoridade da Tua Palavra, aos princípios que a Tua Palavra traz para nós. Eu me rendo, ó Pai, eu me rendo aos princípios estabelecidos na Tua Palavra. Eu não quero me desviar nem pela direita e nem pela esquerda, e eu quero ter o discernimento no meu coração daquilo que me faz bem e daquilo que me faz mal, porque eu quero andar na Tua presença, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero andar em santificação, porque eu não quero ter palavras vazias, eu quero ter palavra de autoridade sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, sobre a minha casa, sobre esse lugar e sobre qualquer pessoa que estiver à minha volta, Pai. Que
que a minha palavra seja viva, que a minha palavra seja a boca de Deus, como diz lá em Levítico, que a nossa voz seja a voz de Deus, seja a boca de Deus, que nós não venhamos negociar uma vida santa, uma vida reta, uma vida na Tua presença, que nós não venhamos abrir mão dos valores estabelecidos na Tua palavra. Nós oramos essa noite, pedimos a Tua graça sobre nós, no nome santo do Senhor Jesus, amém, amém. Volte para o seu lugar abençoado e abençoada, se assim você crê, você aplaude.